Estamos aqui na terceira edição do Você Podcast, com dois convidados especiais, Isabelle Ataide e Murilo Jesus. Hoje o assunto é foco, né? Quantos de nós precisamos de foco para poder se desenvolver na nossa profissão, se desenvolver na nossa vida pessoal? Precisamos disso em todo momento da nossa vida, só que em algum momento é que a gente vem dar um start, a gente vem acordar para poder desenvolver isso mais em nós, né? Eu mesmo, durante a minha adolescência, eu era totalmente desfocado na escola. Hoje, alguns professores meus me encontram e eu sinto que eles desacreditavam de mim. É porque realmente eu não tinha foco. Eu era uma pessoa sem foco. Eu estava na aula, mas estava pensando em outra coisa. Até na faculdade mesmo eu encontrei algumas dificuldades em relação à falta de foco. Mas hoje eu consigo enxergar isso. Naquela época eu não conseguia enxergar. Então não posso também ficar me culpando, né? Só que quando eu formei, quando eu concluí a faculdade, eu vi que eu tinha que estudar muito mais do que eu tinha estudado durante aqueles 4 anos, aquele período que eu fui ali me desenvolvendo durante a faculdade, né? Então hoje eu tenho mais foco e venho desenvolvendo cada vez, buscando mais esse foco no meu dia a dia, né? Eu incluo leituras, né? Que eu tinha muita dificuldade em ler, tinha muita dificuldade em ter um processo contínuo, até na atividade física. Sempre gostei de treinar, mas me faltava foco de chegar na academia, fazer o treino completo, detalhado, né? Por quê? Como eu vinha falando, faltava foco, né? Então assim, Murilo, eu vejo que você é uma pessoa bem focada, né? E é o motivo de você estar aqui hoje. Pra mim, você é um exemplo. Eu quero saber de você, assim, o que é foco pra você? Porque fácil é a gente olhar no dicionário, né? Ver ali o significado da palavra. Mas no dia a dia, o que é foco pra você? Boa noite. Primeiro, se apresente. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui dividindo hoje esse podcast com você, com Isabelle, né? E meu nome é Murilo, tenho 28 anos, tenho formação técnica como técnica agropecuária, acabei de formar recentemente como coach pelo Instituto Brasileiro de Coach e iniciei também como palestrante na área de estilo de vida e na área de comunicação também. Uma das palestras que eu faço é Quebrando Tabus, Perdendo o Medo de Falar em Público. E o foco, sim, me ajudou a chegar nesse status hoje, de coach e palestrante. O foco vem transformando minha vida de uma maneira que eu jamais imaginava. E quando eu tomei ciência do que realmente o foco poderia provocar de positivo na minha vida, aí sim que realmente eu caí para dentro e falei com foco que eu vou e para cima. O foco, na verdade, faz parte de todo um dogma. Não é só o foco, é foco, disciplina, a constância, mas o foco é peça fundamental para poder eu atingir os objetivos que eu alcancei até agora e o que eu tenho a atingir daqui para frente. Você falou uma coisa interessante, né? A disciplina, foco e disciplina. Muitas vezes a gente busca ter foco, a gente busca ter resultados, mas não tem disciplina. O foco, ele começa com a motivação. Às vezes a gente quer ser empresário, a gente quer passar em um concurso, a gente quer melhorar nosso físico e isso vem através de uma motivação. Mas assim, a disciplina, ela vai além da motivação. É mesmo quando você não está motivado, aquele dia que você acorda cansado, cansada, né, e você vai lá e faz o que você tem que fazer porque você tem foco. Então assim, eu vejo o foco como se fosse um caminho, né? E a disciplina é você andar nesse caminho reto, de forma reta, né? Porque quem está apenas motivado e faz as coisas apenas por motivação tende a parar em algum momento, em alguma dificuldade, né? Em um dia que não está muito bem emocionalmente, que acontece algum tipo de problema. Lógico que a gente não problematiza parar de fazer algo um dia. Um exemplo, se a pessoa lê todos os dias, ela não lê um dia, não é nenhum problema, ela não pôde ler naquele dia, não teve como e não deve, né, se crucificar por conta disso. Mas a gente sabe que a constância, ela depende muito dessa disciplina e o resultado depende dessa disciplina e essa disciplina depende do foco. E eu acompanho isso em consultório, eu vejo em consultório aquela pessoa que tem foco, aquela pessoa que tem disciplina, que resolve adotar esse dogma, né, essa estrutura para ter foco, para ter resultado, ela consegue alcançar um resultado melhor.
E você é uma delas, né, Isabela? Se apresente pra gente aí. Primeiro, agradecer pelo convite. Eu fiquei muito feliz, né, com o convite de Jaime. Primeiro, quando você falou comigo lá no consultório, há umas 2 consultas atrás. Então, meu nome é Isabela, eu tenho 27 anos, eu sou advogada. E quando eu procurei Jaime, eu estava muito perdida com relação ao meu corpo, com relação à minha relação com comida em geral, por uma série de motivos que eu acho que não cabe ao momento explicar, mas por uma série de motivos da minha própria vida, da minha própria história, da minha relação com o meu próprio corpo, com comida, com tudo. E aí, quando eu busquei o auxílio de Jaime como nutricionista para fazer toda uma mudança na minha vida, eu decidi naquele dia, não, dessa vez eu vou ter foco, de fato, no meu objetivo e eu vou seguir até alcançá-lo. E eu achei interessante você falar da questão da disciplina, que eu acho que a disciplina, ela tá muito ligada a um mecanismo, né, para você chegar no que você almeja. Porque, de fato, quem tem motivação acorda todo dia, vai lá e faz o que tem que fazer. Mas, às vezes, não é todo dia que você tá bem, não é todo dia que você tá com a cabeça boa. E é a disciplina que vai fazer você continuar até nos dias que você não tá bem. E eu acho que o foco também passa muito por isso. Por você olhar e pensar, eu tenho esses 2 caminhos a seguir. Esse daqui vai me levar para o que eu quero, mas ele é muito difícil, ele é muito tortuoso. E esse daqui não, esse daqui vai ser mais tranquilo, mas pode ser que eu não alcance o que eu tanto quero. E aí, o que é que eu vou fazer? Então, eu acho que o foco é muito isso, é você olhar para o seu objetivo e seguir até ele, ter disciplina e buscar a motivação. Porque motivação, por si só, eu acredito que ela pode ser muito boa ali no início e tudo, mas tem horas que ela falta. E aí a disciplina que vai suprir, né? No momento em que a motivação se ausenta. Ser disciplinado, né? Então sim. Essa disciplina, ao final, ela tende a gerar mais serotonina, dopamina, endorfina, que é justamente essa sensação de conclusão alcance de um objetivo. Então, quando a gente alcança esse objetivo, provavelmente já estamos prontos para o próximo degrau. Então, o foco ele proporciona isso, a gente se preparar para os próximos degraus da vida. Porque quando a gente é criança, a gente cria alguns objetivos. Quero aquela bicicleta. Aí depois que a gente tem a bicicleta, a gente cria, agora sou adolescente, eu quero uma moto. Aí depois a gente, quero um avião. Aí você vai, né? Você vai usar essa explicação pra gente entender que os objetivos, eles são mutáveis. Sim, então, sim. O foco e a disciplina são preparações para que a gente, durante o nosso processo de evolução pessoal, evolução mental, a gente consiga se preparar, se desenvolver, né? Para que a gente esteja pronto, para que quando chegar lá na frente, a gente esteja apto para aquele nosso novo objetivo. Eu vejo isso claramente nas consultas, quando uma pessoa ela perde 10 quilos. Ela vem desenvolvendo foco, ela vem desenvolvendo disciplina, perdeu 10 quilos, mas ela talvez não tenha se preparado ainda para a próxima etapa. Ela não tenha criado esse foco, não tenha desenvolvido esse foco, não tenha desenvolvido essa disciplina. Ela fez por motivação. Então, voltando ao que a gente vem falando sobre motivação e disciplina em relação ao foco. A motivação, quando chega lá, no primeiro objetivo, ela tende a parar ou buscar outras metas ou outros objetivos que não têm relação com aquele primeiro foco definido. Perder 10 quilos, perder 20 quilos. E aí ela vai fazer outras atividades, ela sai daquela rota, porque acabou a motivação. Então a disciplina, ela mantém a pessoa, né, em relação ao foco, mas ela também desenvolve uma observação do que esse foco, do que essa disciplina está trazendo de benefício para ela. E quando você vê o benefício do que você está fazendo, você não para de fazer, você faz continuamente. Né? Você gosta de ler, né, Murilo? Então, assim, como é que você desenvolveu esse hábito da leitura? Você sempre gostou de ler? Sempre leu? Ou foi algo que aconteceu no decorrer da sua vida? Só pegando o gancho, falando um pouco da motivação. A motivação é algo traiçoeira. Quando você mais necessita da motivação, ela vai te dar uma rasteira. Aí, digamos, nós que fazemos musculação, estamos empolgados, 1, 2, 3 dias ali,
daquele jeito para ser a melhor semana possível de treinos. Aí você amanhece em um dia bem para baixo, sem motivação, zero motivação, porque motivação é estado de espírito. Você está motivado, você não está motivado. E aí eu ressignifiquei a motivação e acrescentei automotivação, porque motivação é algo que vem de fora para dentro. Você está dependendo de algo externo para amanhecer motivado, para ser motivado e fazer determinada atividade. Quando a gente fala automotivação, a automotivação é algo que vem de dentro para fora. É a capacidade que nós temos de buscar em nós mesmos motivação o suficiente para ir lá e fazer o que tem que ser feito. E aí quando eu falo fazer o que tem que ser feito, entra a disciplina. Porque é a disciplina que sim vai fazer o que a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Com disciplina não tem meio termo, não tem, vou ver se dá, não. Com disciplina a gente vai fazer e pronto. A gente gostando ou não, estando motivado ou não, a gente vai lá e faz. E eu apliquei simplesmente essa disciplina, esse foco que eu tenho se tratando de musculação, que é a atividade física principal hoje que eu pratico, e apliquei na leitura. E não, eu não gostava de ler. Na verdade, eu achava que eu nunca ia conseguir ler do jeito que eu leio hoje. Eu estou em processo de aprendizagem da leitura. Nossa colega aí destrói livros e livros aí. Mas eu praticamente comecei o hábito de ler durante a pandemia. Ali naquela questão de todo mundo em casa. Apesar de na época eu estar trabalhando no agro, e o agro não parou, como já diz a hashtag, o agro não para, mas eu sempre ficava em casa durante a noite, não podia sair e tal. E aí deu aquela crise de abstinência, sem nada para fazer, o dedo cansava de rolar nas redes sociais, não tinha mais o que ver. E aí eu falei, não, vou começar a ler. E numa Black Friday, do primeiro ano de pandemia, na Black Friday, eu fui lá e comprei 8 livros de vez. Algo que parecia para mim impossível alguns anos atrás. Na verdade, antes da pandemia. E aí, depois que eu li o primeiro livro, que foi 100% Presente, do Joel J. Li também, muito bom. Então, depois que eu li aquele livro, falei, não, velho, eu tenho que ler mais. E aí, comecei a ler, e em seguida veio o box do Geração de Valor, do Flávio Augusto. Li 1, 2 e 3. Depois eu li o Ponto de Inflexão, e aí viciei. Mas, aplicando essa questão da disciplina, leitura todo dia. Quando eu falhava, ficava um pouco pé da vida, mas não, é normal. E aí eu trazia todo o aprendizado que eu tinha conquistado na musculação e apliquei na leitura. E hoje eu tenho um hábito, eu considero viciante de leitura. Hoje eu não passo um dia sem ler, porque assim como o músculo, assim como o braço, como a perna, o cérebro também é um músculo. E se a gente não exercitar ele para de crescer, ele vai atrofiando. Então, hoje eu me considero um leitor nato. O Jorjota, nesse livro 100% Presente, vale a pena citar, já que você trouxe ele aqui pra gente. Ele, em um momento, né, no Instituto Neymar, do livro, ele fala, né, que ele era um dos coordenadores. E ele, de acordo com os outros objetivos de vida dele, ele teve que pedir para sair, para poder ele ter foco naquilo que ele estava fazendo. Tanto que o nome do livro é 100% Presente. Então, se a gente for entender que ter foco pode ser também estar 100% presente. Sim. Né? Então, assim, o Goleman, o Daniel Goleman, ele explica que a gente fica 40% do tempo desfocado. Vai fazer uma leitura, 40% do tempo estamos desfocado. O meu cameraman, ele trouxe aqui, né? Ter disciplina é você ser discípulo de você mesmo. Correto. E uma ideia excelente, né? Ser discípulo de você mesmo, porque a partir do momento que você entende as suas necessidades, você vai ser o seu discípulo, você vai procurar entender. Logo que podemos ser discípulo de mentores. Você é coach, então você já deve ter discípulos, né? Uhum. Já deve ter alguém, já tá começando aí, né? Então assim, a gente começa a desenvolver isso em nós e as pessoas vão se espelhando na gente. Mas antes da gente ser discípulo de qualquer pessoa, né, a gente tem que ser discípulo da gente mesmo, enxergar as nossas necessidades, enxergar o que a gente precisa alcançar na nossa vida. Você, hoje, qual é a sua profissão? Fala um pouco pra gente. Hoje, eu só queria, antes que eu esqueça, porque eu fiz o caminho inverso dele. Eu sempre tive hábito de leitura, desde sempre, a minha vida toda, de ler muito e de devorar livro mesmo, e sou assim até hoje. E aí, eu nunca tinha aplicado esse foco em musculação, em atividade física, em nada da minha vida
que não fosse a leitura e a leitura das coisas que eu gostava. Porque tem isso também, né? A gente, como eu comecei... E no meu caso, eu sempre fui muito incentivada por meus pais. Muito nova, eu comecei a ler Harry Potter, e aí meu pai me deu logo todos os livros, e eu li até hoje, que todo ano. Que não são pequenos, né? Não, e eu leio todos eles todo ano. É uma coisa religiosa pra mim. Aprenda tem um momento da minha vida, eu estou lendo, inclusive, no momento, eu já estou no 5º. Eu comecei todo ano eu paro, durante algum período, e leio todos eles novamente. Porque, enfim, minha série favorita e tal. E eu nunca tinha aplicado esse foco, essa dedicação em outras coisas da minha vida. É lógico que quando você... A gente estava conversando sobre isso antes de começar a gravar, né? Quando você é muito bom em alguma coisa, isso transpõe, isso vai parar em outras coisas da sua vida. E na minha profissão, como eu falei, eu sou advogada. Hoje eu não advogo, eu trabalho no Ministério Público assessorando uma promotora. E na minha profissão eu preciso, pelo menos, nem só gostar, mas tenho que lidar bem com leitura, porque a gente lê muito todos os dias. Então, eu tive que aprender a usar esse foco, essa disciplina que eu sempre tive, que sempre foi uma coisa super natural para mim, para outros pontos da minha vida. Eu fiz o caminho contrário do seu, porque você já era bem focado com relação à musculação, a cuidar do seu corpo, e você já não tinha tanto isso com leitura. E também foi durante a pandemia que eu comecei... Durante a pandemia não, né? Do final do ano passado para cá. Então, e depois que eu comecei a fazer essas mudanças, que eu comecei a ter a musculação, os cuidados com o meu corpo como uma coisa... Comecei a ter disciplina mesmo, a palavra é essa. Eu comecei a perceber que, assim... Eu posso levar essa disciplina para outros pontos da minha vida também. Para estudo, para o trabalho, para... A gente começa a ver que a gente é capaz de fazer tudo. Eu acho que... Eu, particularmente, tenho um costume péssimo de me autossabotar, de não acreditar que eu vou conseguir... Tanto que eu ia falar isso antes. Mas você vem melhorando isso. Isso que eu ia dizer. Na nossa segunda consulta, você falou assim comigo: você não precisa mais perder peso. E aí eu fiquei, meu Deus, eu fui pra terapia na semana seguinte. Aí eu falei com minha terapeuta: meu nutricionista disse que eu não preciso mais perder peso. Aí ela: sim. Mas eu fiquei com aquilo porque meu foco sempre foi perder peso. Não era ser saudável, não era estar bem, era perder peso. E aí, no momento em que eu ouvi que eu estava saudável, que eu estava bem, que eu não precisava perder peso, que eu só tinha que continuar o que eu já estava fazendo, aquilo minha mente bugou. Aí eu parei, eu analisei e falei: não, tudo que eu tô fazendo tá me fazendo muito bem. O perder peso é uma consequência. Tudo que eu tô fazendo melhorou meu sono, melhorou minha vida, melhorou meu foco no trabalho, meu foco com estudo, melhorou tudo na minha vida. Então não é sobre perder peso, não é sobre peso, é sobre todo o resto. E eu acho que por um pequeno pedaço ali do tempo, eu tava focada na coisa errada. Até o momento que eu olhei e falei: não, meu foco é outro. Meu objetivo é outro. Eu só tava vendo isso aqui, esse sombreado, achando que meu foco era esse, mas não era. Então, e isso foi o que me ajudou a superar, e vem me ajudando a superar essa questão de autossabotagem, de não acreditar que eu sou capaz, eu sempre falava, eu tenho uma prima que malha junto comigo, e o nome dela é Raíla, e aí eu sempre falava com ela: Rai, eu nunca vou conseguir ter o corpo desse jeito, porque o meu tipo físico não é desse. E ela falava: Bela, isso não existe. Você pode ter sim esse corpo, você só tem que ter dedicação. Ou então, sei lá, eu falava que eu nunca vou conseguir parar de comer isso, ou parar de beber cerveja, ou parar... E eu consigo sim. Eu comecei a perceber que, assim, eu não preciso ser refém de nada do mundo. Eu tenho que ter o controle sobre a minha própria vida, sobre as minhas próprias decisões, e tudo isso faz parte de alcançar um objetivo. É discípula de você mesma. Pois é. Né? Então, a gente vem desenvolvendo isso, né? E eu vejo que essa virada de chave, né? Da percepção da nossa capacidade, ela é muito importante para a gente manter o foco. A gente consegue realizar algumas atividades com foco durante um espaço curto de tempo e esse foco se dissipa. E existem algumas patologias, né, que estão ligadas a essa falta de concentração, essa falta de foco, falta de determinismo, aprender a dizer não, aprender a dizer sim, porque muita gente pensa que foco é dizer não.
Mas foco também é dizer sim. É aprender a falar o que tem que ser falado, é aprender a fazer o que tem que ser feito, é aprender a não dizer também o que não precisa ser dito, que muitas vezes a gente tem vontade, é aprender a não fazer o que não vai trazer nenhum benefício. Então, a gente vem desenvolvendo isso e essa segurança a gente vai adquirindo de acordo com os resultados que a gente vai adquirindo durante a nossa vida, né? Então, o resultado, ele faz com a percepção do resultado, se enxergar no lugar que está, enxergar a nossa evolução, ela faz com que a gente faça desse foco mais constante em nossa vida. E que a gente também dissemine isso para as pessoas. Porque as pessoas vendo que a gente consegue manter o foco em relação a algo, aquele grupo, aquele nicho que está buscando foco na mesma coisa que estamos fazendo de forma repetitiva e fácil, ele vai falar, é tão fácil o cara faz, como é que ele faz aquilo tão fácil? Só que também, pessoal, não existe assim nada muito fácil, existe treino, né? A gente treina. Se hoje você lê como você lê, se você lê como você lê, se você faz atividade física como você faz atividade física como você faz, é porque vocês treinaram. Vocês fizeram disso, incorporaram isso em você. A palavra hábito, né? Habita em mim. Hábito, habita em mim, né? Então se tornou um hábito, habita na gente esse estilo de vida. A leitura, o treino, a atividade física, e a gente vai vendo, observando que uma coisa complementa a outra. E o mais interessante é essa percepção. Porque como eu falei, né, é isso que mantém a gente focado. Quando a gente percebe, a gente não está fazendo as coisas de forma automática. A gente não está seguindo um ritmo que a gente não entende qual é. Não sabe se é rock, se é pop, se é pagode, se é arrocha. Não sabe. A gente sabe o que é que a gente está fazendo. E isso é importante para que a gente consiga desfrutar desse esforço que a gente faz. Porque eu até falei disso antes. Fazer, quanto mais foco a gente tem, menos esforço a gente faz. Quanto mais focados estamos, menos esforço. Aí por isso que parece para a maioria das pessoas ser fácil. Porque a gente não se esforça tanto quanto na fase inicial. Então a fase inicial ela é essencial. Temos duas fases, né? A fase inicial, que é aquela onde a gente tem que se esforçar mais. A fase de adaptação, que é aquela onde o esforço é médio. E a fase que é um hábito, onde o esforço é baixo, né? Então eu hoje me esforço pouco para ir para academia. Eu me esforço pouco para correr. Eu me esforço pouco para ler, porque se tornou um hábito. Então é essencial que a gente desenvolva isso, esse esforço, esse hábito, essa constância. Não é isso, Murilo? Fale um livro aí que você leu aí que fala disso aí, recomende pra galera um livro aí que você gostou muito assim. Sobre foco, disciplina. Cara, o JJ fala bastante sobre foco, sobre disciplina. Ele é um cara que eu indico o 100% presente. Eu acredito que seja um livro bem interessante. E tem umas atividades nele ao final do livro, né, que a pessoa pode fazer, porque te interrompendo rapidinho, a leitura, quando a gente pratica ela se incorpora mais rápido na gente. E aí eu acho legal esses livros que tem, né, o 100% presente do JJ, ele tem uma parte mais didática, né? Didática, e depois vem as atividades de prática no dia a dia. É porque, como você falou, é treino. Porque eu não nasci focado. Eu acho que ninguém nasce... esse dali nasceu com dom, foco. Eu nasci perdido. Focado então, não era meu pai. Porque o foco é questão de você treinar. Eu não acordei de um dia para o outro e falei, hoje eu sou focado. Não. Eu fui desenvolvendo aos poucos. Essa questão do foco, fui desenvolvendo, fui treinando. E já tomei na cabeça várias vezes. Eu achava que eu era focado, mas não vi resultado. Mas aí eu fui na insistência, na constância, na disciplina. E só para exemplificar, eu entrei na academia para treinar pela primeira vez, eu tinha 18 anos. Hoje eu tenho 28 anos, 10 anos. Então eu comecei a ter foco de verdade para treino, para ter um resultado mais satisfatório de 3 anos para cá. Aí quem me olha hoje fala, pô, velho, você é focado e tal. Mas não foi de um dia pro outro, gente. Não é de um dia pro outro que você se torna focado, é questão de treino. E você não vai ficar focado de um dia pro outro. A questão do treino, repetição, treino, acordar. Percepção, você tá direcionado com uma coisa. Tem muita gente que é dedicado, porém não tem foco. E aí você não vê resultado. Aí a pessoa fala, poxa, eu sou dedicado, me dedico o tempo todo, me esforço, mas eu não vejo o resultado. Mas não é simplesmente por ser dedicado que você vai ter resultado. Você é dedicado, mas pode estar indo na direção errada. Aí o que é que o foco faz?
te ajusta e te coloca na direção correta. A direção correta para você usar aquele embasamento que você está desenvolvendo, está construindo na direção do seu alvo, do seu objetivo. E uma coisa importante do foco, do desenvolvimento pessoal, dessa questão da concentração, da memorização, né, da responsabilidade, é que se aquele caminho que você estiver seguindo, você chegar ali no meio e ver que não é tão bom para você, você pode simplesmente ir para outro caminho que você vai... Aquele caminho ali serviu para te preparar para alguma coisa, né? Então veja assim, que é importante a gente na nossa fase inicial da vida e os pais também instruírem as crianças a desenvolver esse foco através da alimentação, da atividade física, né? Porque hoje, além de tudo, essa quantidade de informações que a gente tem através do celular, através dos jornais, antigamente para falar com uma pessoa, você tinha que ligar, esperar a outra chamar no orelhão, né? Hoje eu falo com mais de 100 pessoas em um dia no WhatsApp. Então é muita informação. Como é que a gente pode desenvolver esse foco hoje? A gente que já percebe mais isso, pra gente é mais fácil. Mas e as crianças? E os adolescentes, né? Que ainda talvez não se situaram sobre essa problematização da falta de foco, da falta de concentração. Será que aquele adolescente está na escola, mas está com pensamento em outra coisa, ou naquele jogo, nos jogos de celular, ou em outras atividades ali de rede social, né, mas não está focado ali no que precisa, que talvez vá acrescentar mais para ela? Como é que podemos desenvolver isso, né? Como é que podemos orientar isso? E um objetivo nosso aqui, né, do podcast hoje é trazer essa orientação da importância do foco e trazer também a importância dela nas fases iniciais da vida. Criança, adolescente, adulto. Porque se chegar lá na frente, lógico que em qualquer momento da vida é importante. É essencial perceber a importância de algo. Em algum momento da vida. Cada pessoa tem seu momento. Mas se perceber antes, eu gostaria de ter percebido o que eu sei hoje quando eu era adolescente. Eu teria acrescentado muito mais. Mas vim perceber logo mais na frente. Então, assim, orientar, né, pessoal? Orientar os filhos, orientar os amigos. Pra mim, amigo, não é aquele que... até esses dias eu postei. Você prefere o tapinha no ombro, né? Aquele tapinha, tu tá bem, né? Ou tu prefere uma verdade sincera, né? Se vê aquele amigo que não está focado, rapaz, melhora nisso aqui. É importante, como essa pessoa que faz aqui, como ele tem resultado. Vamos fazer assim é melhor, né? Então é importante também os amigos, as orientações, os pais, os professores, para poder trazer uma orientação da importância, né? Da importância de desenvolver esse foco. Eu tive vários professores que me falaram durante a escola, durante a faculdade, mas eu não escutava nada, né? Queria saber ali de ganhar dinheiro, né? Eu sou empresário desde cedo, desde os 17 anos. Eu vou fazer um podcast ainda contando a minha história também. Então, assim, eu precisei ter foco. Eu precisei para poder... Não tive foco, como você falou. Não era focado nos estudos. Mas eu era focado ali na minha loja. Sempre fui focado. Final de semana. Vamos para a festa. Não, eu tô guardando dinheiro. Foco. Né? Um adolescente com dinheiro no bolso e sem ir pra festa, sem beber, naquele momento ali só pra poder juntar dinheiro. Aí quando eu juntei, eu comecei a bagaceira. Entendeu? Mas hoje, já estou em outro momento da minha vida onde eu tô longe daquela bagaceira, porque isso é uma transformação, né? É uma mutação para melhor. Eu já fui vários de mim, já nasci, já morri várias vezes, né? Quem fala isso é o Fernando Pessoa, né? Se eu não me engano, se eu estiver errado, já morri várias vezes, né? E nasci várias vezes também. E venho nesse processo contínuo de progresso. E para isso eu preciso estar me desenvolvendo, eu preciso ter pessoas próximas de mim que, como vocês, né? Pessoas assim que conquistam, pessoas que são exemplo. Eu em consulta, eu aprendo com as pessoas o tempo inteiro. Eu posso interromper rapidinho? Pode. Porque você falando, e aí eu parei para pensar e, de fato, a rede de apoio que eu tenho à minha volta, de amigos que me incentivam todos os dias, é surreal. E eu tenho certeza que eu não teria tido a disciplina que eu tive, o foco que eu tive, se não fosse essas pessoas. Eu tenho uma amiga que ela não mora nem aqui na Bahia. E todo dia, quando ela faz os exercícios dela, ela me manda foto. Amiga, já treinei. Aí eu, tô indo agora. Eu tenho outras amigas que, quando eu tava em momentos muito ruins e que eu falava, hoje eu não tô muito bem. Não tá muito bem, mas vai sem tá bem. Porque tem que ser assim. Tem uma amiga... Inclusive, quem me incentivou a voltar a fazer atividade física foi uma amiga minha também, Glória. Ela começou a lutar boxe
E aí ela me mandava os vídeos lutando boxe e eu ficava, eu tenho que voltar, eu tenho que focar também. E toda vez que a gente se encontra, aí a gente, antes de ir pra piscina, antes de sentar pra conversar, a gente vai malhar junto e depois a gente vai se divertir. Não, enfim, não que a malhação também não seja uma diversão pra gente hoje, mas... E é engraçado que a gente sempre conversa, amiga, em 2018 a gente nunca ia olhar pra nossa vida e pensar, não, em 2022 eu e Bela a gente vai sentar pra beber água e depois vai correr na esteira. A gente nunca imaginava isso, mas é isso, a gente vai... À medida que a gente vai evoluindo na vida, das duas, as pessoas que estão à nossa volta vão crescer junto com a gente, vão se tornar parte desse processo ou vão se afastar. É uma coisa que é certa. Isso aí que você falou, né? Algumas pessoas elas vão se aproximando e outras vão se afastando. Tudo que a gente aproxima da gente e afasta é do nosso desenvolvimento pessoal, né? Ali a gente se desenvolvendo, aquelas pessoas que não vão somar com a gente, não quer dizer que essas pessoas são ruins, não. Exatamente. Entendeu? Na medida delas ali, no possível delas, elas estão fazendo o que elas podem. Exato. E o que elas conhecem. Mas quando a gente vai evoluindo ou também retrocedendo, que o ser humano ele não só evolui, ele também retrocede, né? Depende de como ele encara as dificuldades da vida. Então a gente evoluindo, a gente vai se desaproximando daquelas pessoas que estão em outro foco. Um exemplo claro é quem bebe. Quando a pessoa para de beber, para de andar um pouquinho com os amigos que bebem, né? Primeiro que a pessoa não vai em bar, a pessoa, né, muda um pouco a rota, mas aproxima de outras pessoas que não bebem. Então, assim, o seu estilo de vida, ele vai, assim, moldando as suas companhias, né? Então, isso também é algo, assim, que eu vejo que não é ruim. É algo bom, porque isso vai te fortalecendo, vai fazendo com que você fixe naquele novo estilo, naquela nova forma de pensar, mas também que não te afaste daquelas pessoas que tem aquele outro estilo de vida, porque você está, ao mesmo tempo que estamos nos desenvolvendo como pessoa, a gente vai entendendo que isso faz parte do processo de evolução do ser humano, entendeu? A gente reduz o julgamento. Evoluir também é isso, evoluir, ter foco, né? Ter um comportamento legal em relação a esse desenvolvimento é quando a gente não condena aquelas pessoas que não estão no mesmo nível que a gente e ao contrário, a gente estende a mão para que elas consigam chegar para a gente também, porque a gente vai vendo que isso é uma forma da gente aumentar, né, o nosso cardume, né, aumentar a nossa ninhada, né, porque a gente vai se fortalecendo. Quanto mais pessoas fazem atividade física, mais saudável o mundo fica. Quanto mais pessoas fazem atividade física, mais tem eventos de corrida, mais tem pessoas na academia, né? Então a gente vai vendo que é tipo um marketing multinível. Você começa a fazer, você começa a se cuidar. Não adianta você chegar e puxar aquela pessoa, você vai na força. Eu vejo muito isso em casais, quando eu acompanho ou a esposa ou o marido primeiro. Não adianta, a pessoa chega, domingo tá lá pizza lá. A outra pessoa, né, que não está se cuidando ainda, não está no foco, não quer dizer que é errado comer pizza não, pessoal, tá? Mas Sim. Quando a pessoa está no foco, normalmente, principalmente na fase inicial, ela não vai comer aquela pizza no domingo, na fase inicial. Aí depois vai chegando os dias livres, ela vai podendo comer. Mas aí chega lá, a pizza tá lá. Aí a pessoa vai vendo que ela não come. E aí ela fala, rapaz, essa pessoa tá mudada. O que é que essa pessoa tá fazendo? Ela comia pizza todo domingo aqui, ela comia 5 pedaços, agora não quer comer. Fizeram uma lavagem nela cerebral. Pensa logo assim. Aí depois a pessoa vai entrando também nesse mesmo estilo de vida, quando vai ver o casal está lá. Quando vai ver os amigos, estão puxando os outros, né? Porque é isso, quando a coisa é boa, as pessoas vão vindo junto com a gente, independente da gente estar chamando ou não. Lógico que podemos chamar, eu mesmo chamo, né? Quem quiser, que venha. Quem não quiser, dá um tempinho até ver que é bom. Eu vou falar de novo. Era pra ter trazido minha prima pra ela participar, porque eu só tô falando dela. Quem começou esse movimento, né, de ir pra academia e tudo, foi ela. E aí, ficava me chamando e eu ia, um dia faltava outro, e um dia faltava outro. Só que aí eu comecei a ficar super focada e agora eu que ainda vou chamar a atenção dela no podcast pra ficar registrado. Registra. Tá famosa, agora tá na internet, viu? Pois é, agora eu que fico pegando no pé dela, que ela vai um dia, falta uma semana. E é isso, a gente vai se incentivando. E aí nisso a gente já levou outro primo, já levou meu irmão, já levou outras pessoas. E realmente você... E assim, cada um indo no seu tempo também, porque... Não adianta eu querer que, sei lá, uma pessoa que nunca treinou comece amanhã a treinar do jeito que eu tô treinando hoje. Não tem como.
eu já falei, eu conversei contigo também isso em uma consulta, que eu cheguei na primeira consulta dizendo que eu não sabia correr. Eu não conseguia, minha pressão era baixa quando eu tentava correr, eu desmaiava, enfim. E aí eu comecei a, durante minhas caminhadas, correr um pouquinho. Corria 1 minuto, corria 2, corria 3, corria 5. Hoje, todos os dias eu corro 30 minutos, todos os dias. Já cheguei a correr 40, já cheguei a correr 45, mas... Em regra, todos os dias eu corro 30 minutos. E pra mim, há 3 meses, isso era impensável. Então, eu tive que respeitar meu ritmo também. Então, quando a gente vai levando outras pessoas, a gente também tem que respeitar o ritmo delas. E se tiver alguém que, não tô afim, não tô na mesma vibe agora, tá tudo bem também. Às vezes o foco daquela pessoa não é esse naquele momento. E a gente tem que aprender a respeitar isso também, né? Faz parte do processo. Faz parte do processo. É porque, muitas vezes... Nós até na empolgação mesmo, por ter começado e estar gostando daquilo, nós acaba que automaticamente ou inconscientemente a gente quer que aquela pessoa ou as pessoas que estão ao nosso redor, no nosso ciclo de amizade, faça aquilo também que a gente está fazendo. Só que a gente nesse momento tem que agir com sabedoria. Saber que o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando, talvez não seja a realidade da outra pessoa. Por mais que a outra pessoa esteja precisando praticar atividade física, fazer uma reeducação alimentar, mas não adianta você pegar pela gola da camisa, puxar e colocar para fazer, porque a reação vai ser totalmente ao contrário. Vai 1, 2, 3 dias, depois nunca mais vai aparecer. E aí vai pegar um certo desgosto por aquela atividade física. E aí entra a sabedoria. Você saber que o maior exemplo que eu dou não é pelo que eu falo, é pelo que eu faço. Quem hoje nas minhas redes sociais vai ver que eu simplesmente não só falo, eu faço. As atitudes têm que acompanhar as palavras. Aí é congruência, né? Tem que ter congruência com o que eu falo e com o que eu pratico. Porque não adianta eu chegar a falar, atividade física é bom porque tem tantos benefícios. Quem é que não sabe quais são os benefícios da atividade física? Quem é que não sabe os benefícios de uma boa alimentação? A informação da gente hoje está aqui na palma da mão, no aparelho celular. Será que eu preciso estar falando para a pessoa que se alimentar bem traz benefícios? Que praticar atividade física traz benefícios? Não. Então a melhor maneira hoje que eu encontro de passar exemplo para uma pessoa que eu quero atingir, digamos assim, de forma positiva, é pelo meu exemplo. E graças a Deus eu tenho conseguido atingir uma certa quantidade de pessoas que eu recebo feedback bem bacana no meu dia a dia. Pô, eu fui correr de 30 minutos porque eu vi um stories teu 6 horas da manhã falando que era para fazer o que tem que ser feito. Então é através do exemplo, do que você demonstra no dia a dia que você realmente vai conseguir atingir essas pessoas. Na mentoria Seu Nutricionista eu falo isso para estudantes de nutrição. Não adianta você postar Coca-Cola e na consulta você está falando para o paciente não beba refrigerante, né? E ele tá vendo ali na sua rede social você tomando, ou tá vendo no seu âmbito familiar seus primos, né? Estão lá vendo seus tios, seus pais. Aí como é que ele vai em você? Não, ele vai lá procurar Jaime. Deixa eu ir lá em Jaime, que eu tô precisando emagrecer. Eu vou no nutricionista que tá se acabando na Coca-Cola aí, pra lá ficar falando pra mim que não é pra poder beber. Ele tá tirando de mim e tá bebendo, que é isso. Então assim, a gente tem que ter, e eu percebi isso claramente quando eu parei de beber. Modifiquei isso, já falei isso em outro podcast. Então quando eu modifiquei isso, eu consegui ter mais firmeza em falar pra pessoa: você bebe? Não, então bebe. Então vamos parar de beber um pouco? Vamos. Dá mais firmeza, né? Dá mais autonomia pra você exigir da pessoa, porque eu como profissional, de certa forma eu exijo, eu não peço, eu exijo, né? Eu peço, lógico, mas é uma forma de exigir, né? Porque se ela fizer aquilo que eu tô pedindo, eu posso usar uma prescrição, eu posso usar uma fórmula, né? Eu posso usar algo voltado para quem não bebe. Se ela beber, eu não vou poder fazer aquele protocolo com ela. Então assim, eu tô exigindo que você faça isso pra gente poder seguir esse caminho aqui. E quando ela faz, ela vai ver que aquilo ali foi fichinha pra ela. Tem pessoas que eu acompanho que bebem a vida inteira, acha que ficar sem beber um mês vai ser um terror na vida dela, que o mundo vai acabar. Aí quando vai ver, não foi nenhum problema, ela conseguiu fácil e conseguiu ter o resultado que ela buscava e nunca teve. Tá falando de mim, Jaime? Que horror. Na minha frente. Mas você não bebia assim, não? Um pouco. Mas pra mim não foi difícil não, viu, parar de beber. Na época, eu cheguei em casa, meu Deus, eu vou ter que ficar um mês sem beber. Fiquei 1, fiquei 2, de boa. Eu costumava falar assim, eu mesmo na época da bebedeira, eu sempre parava 1, 2, 3 meses, que aí o teste que eu fazia era o seguinte:
Eu quero ver quem tá mandando. Se a cachaça em mim ou eu na cachaça. Exato. E aí eu segurava 3 meses. E aí foi questão de tempo. 3 meses, 6 meses, 10 meses. Quando eu parei, fiquei 10 meses sem triscar uma gota de álcool na boca, eu olhei pra trás e falei, caramba, passei 10 meses sem beber, algo que parecia impossível. E aos poucos eu vi que aquilo ali, a questão da bebida alcoólica não me trazia benefício nenhum. Pelo contrário, estava me atrapalhando muito em muitas coisas na minha vida. Inclusive foi um dos fatores que me ajudaram a progredir intelectualmente, profissionalmente, pessoalmente. Foi a questão da bebida. Hoje eu consumo 1% do que eu bebia antes. Sei lá, hoje eu passo um ano sem beber tranquilamente. Porque eu vi que meu rendimento na atividade física melhorou. Eu vi que meu rendimento nos estudos melhorou meu foco. Os vícios eles te tiram do foco, tiram a pessoa do foco, os vícios. Então tem que ter muito cuidado com os vícios. Murilo, Isabelle, chegamos ao fim do nosso podcast de hoje. Eu quero agradecer a vocês pela presença. Murilo, muito grato por esse livro. Faça bom proveito, cara. Grato. E que vocês tenham muito sucesso na vida de vocês. Vocês são um exemplo, né? Que vocês continuem se desenvolvendo, né? Progredindo. Eu quero ver vocês lá na frente. Eu sei que hoje vocês estão em um degrau, mas que lá na frente vocês vão estar mais além, com certeza. Porque é isso que o foco faz com a gente. Faz a gente progredir, né? Então é isso. Grato a todos pela atenção. Valeu, galera. Valeu. Gratidão.